9. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 8 e versículo de número 9. Aleluia, Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar, vou ler mais 2 versículos. Os irmãos sentam glorificando o nome santo do Senhor. Aleluia. Atos capítulo de número 13, versículo de número 2 e versículo de número 3. A palavra diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Segundo a Tessalonicenses, glória a Deus, é um complemento, irmãos. Capítulo de número 3, versículo de número 1 diz: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Queridos e amados irmãos, quando eu começo a ler agora 1 Coríntios capítulo de número 16, a gente começa agora a ver o final de uma carta extensiva que Paulo escrevia, aleluia, à igreja de Corinto, uma carta ali em certos momentos tenso, que apresentava uma certa tensão. Só que no final, Paulo, com sua sabedoria, ele procura agora ir aliviando essa tensão que existia entre ele e o povo que ali habitava. Porque, como a gente via, uma dessas tensões foi porque Paulo criou aquela igreja de Corinto, Paulo iniciou aquela igreja de Corinto, Paulo ensinou aquela igreja de Corinto. Só que agora eles começam a pregar heresias, começam a falar sobre outras coisas. E no capítulo de número 15 nós encontramos o ápice dessa tensão, quando agora a igreja de Corinto começa a pregar e a falar sobre a ressurreição de Jesus, duvidando sobre a ressurreição de Jesus. E a igreja estava dando ouvido, acreditando que Jesus não tinha sido, aleluia, ressurreto, que Jesus não tinha ressuscitado. Só que agora Paulo vai corrigindo a igreja de Corinto e chega até o capítulo de número 16 numa tensão elevada. Só que agora ele começa a tentar igualar, a apaciguar, a deixar uma coisa mais gostosa de convívio com a igreja de Corinto quando ele escreve essa carta. Aleluia. Nós vamos ver agora o apóstolo Paulo conversando ali sobre uma certa coleta. O capítulo de número 16, aleluia, vai nos dizer que agora o apóstolo Paulo ele vai iniciar uma coleta, assim como já tinha feito em outras igrejas. No versículo de número 2, o apóstolo Paulo vai começar a dizer que no primeiro dia da semana, o apóstolo Paulo, irmãos, ele é muito sábio. O apóstolo Paulo ele usa de muita sabedoria, porque, como bem sabemos, o primeiro dia da semana para os judeus representa o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou. E ele já começa agora a rebater nos mandamentos dele, naquilo que ele tinha ordenado ao que eles estavam pregando no capítulo de número 15, porque no capítulo de número 15 eles vão falar que Jesus não havia ressuscitado. Só que Paulo agora no capítulo de número 16, versículo de número 2, ele fala: separa o alimento no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, no domingo, o dia a qual o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e vive, aleluia, até os dias de hoje. Queridos e amados irmãos, aí nós começamos a perguntar: mas por que Paulo manda agora separar, aleluia, essa contribuição? Por que Paulo manda separar essa contribuição, aleluia, que seria enviada à Judéia? O cristão, ele sempre se antecipa. O cristão não precisa ficar ligado numa televisão para ver noticiário. O cristão não precisa ficar ligado neste mundo para ver o que vai acontecer. Quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 28, vamos encontrar um profeta por nome de Ágabo. Esse profeta, agora usado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que haveria uma grande fome na Judéia. Aleluia. O apóstolo Paulo, como um bom cristão, como um bom pastor, ele se antecipa
aquilo que vai acontecer. E agora ele pede para começar, aleluia, se fazer um ajuntamento, aleluia, de coisas para pessoas que iriam carecer nesse período que iríamos passar, que eles iam passar. Só que o apóstolo Paulo é muito sábio. O apóstolo Paulo ele não coloca a mão em dinheiro, sabe por quê? Porque se ele colocasse a mão, aleluia, sendo pastor no dinheiro, alguém ia apontar para ele e ia tentar escandalizar ele. Só que ao mesmo tempo, ele também é julgado por não, aleluia, aceitar aquilo que Corinto, que a igreja de Corinto ofertava para ele. Sabe o que eu entendo com isso? Quando você está na obra de Deus, está na frente de uma obra de Deus, pastor, entre fazer e não fazer, faça, aleluia, porque de qualquer forma vão nos criticar. Então, entre fazer e não fazer, faça, mesmo que venham as críticas, faça, mesmo que venha o apontamento, faça, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E agora nós começamos a olhar, o apóstolo Paulo, ele vai ali separar aquilo que tinha sido se ajuntado, aleluia, cada um conforme a sua prosperidade, conforme cada um, aleluia, ganhava, conforme cada um tinha. Não é aquilo, cada um dá um tanto e amém, não, cada um conforme aquilo que possuía, dava de acordo conforme aquilo que possuía. Mas o importante é que todos contribuíssem para a honra e para a glória de Deus, aleluia. Continuamos a lendo, e Paulo vai dizer agora que ele vai ajuntar as cartas, aleluia, e quando essas cartas chegassem, ia distribuir, aleluia, com as pessoas certas, com a tesouraria daquela época, aleluia, e enviar para os diáconos daquela época, para levar para as pessoas certas daquela época, aleluia, não colocando a mão e não se manchando em nada, aleluia. E queridos e amados irmãos, no versículo de número 4, Paulo agora, ele vai dizer que vale a pena que eu vá, se der, e se valer a pena que eu vá, irão comigo. Quando nós começamos agora no versículo de número 5, nós encontramos um subtítulo dizendo os projetos de Paulo, aleluia. Queridos e amados irmãos, eu começo a entender que essa tensão na igreja de Corinto começa agora a acabar, aleluia, porque Paulo, de uma boa, aleluia, como um bom, aleluia, pastor, Paulo como uma boa pessoa, ele começa agora a baixar essa tensão, porque ele começa agora a contar os planos, aleluia, o qual ele tinha nesta carta para a igreja de Corinto. Ele começa agora a revelar os planos que ele tinha, porque Paulo tinha viagens a fazer, tinha 3 viagens a fazer, e ele começa agora a contar sobre essas viagens, aleluia, nesta carta para a igreja de Corinto, passando uma certa confiança para a igreja de Corinto. E é interessante que ele vai dizer que ele vai passar pela Macedônia e depois ele vai ter com a igreja de Corinto, porque ele precisava fazer essa visita, aleluia. A igreja de Corinto, aleluia, naquela época tinha 4, aleluia, grupos separados dentro de uma igreja. Tinha o povo que amava Paulo, tinha o povo que amava Apolo, tinha o povo, aleluia, que só ouvia Jesus Cristo, tinha um povo que não queria ouvir ninguém. Ele estava certo e está tudo certo, aleluia. Só que agora o apóstolo Paulo, ele faz um plano de visitar a igreja de Corinto, aleluia, e ele vai dizer que, e bem pode ser que eu fique convosco, aleluia, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, aleluia. Paulo agora tentando abaixar esse conflito que existia na igreja de Corinto, aleluia. Ele vai fazer um plano ali de passar um tempo, aleluia, com a igreja de Corinto. Ele vai dizer que passaria o inverno. O inverno seria cerca de 3 meses ali com a igreja de Corinto. Só que agora dessa forma ele tinha que aceitar as ofertas de Corinto. Nessa forma ele tinha que aceitar aquilo que Corinto, aleluia, ofertava para ele, porque ele precisava de ajuda pessoal, ele precisava de ajuda financeira, ele precisava de um lugar para morar, de um lugar para ficar, e toda a ajuda que Corinto desse seria bem aceita, aleluia, uma forma de quebrar essa tensão, aleluia. De certa forma, como eu disse antes, ele vai ser criticado por isso lá na frente. Ele fazendo ou não fazendo, ele seria criticado da mesma forma, só que ele não deixava de fazer por aquilo que os outros iam pensar dele, por aquilo que ia falar dele, ele fazia, aleluia. Queridos e amados irmãos, eu começo agora a ler no final do versículo de número 7, que a palavra de Deus vai dizer: se o Senhor permitir,
eu faço os meus planos, eu escrevo os meus planos, eu redijo nessa carta como vai ser, por onde eu vou passar, aleluia. Os planos dele, ele passaria momentos, aleluia, alegre, momentos contente. No plano de Paulo, ele passaria bons momentos com a igreja de Corinto. Só que quando nós começamos a ler 2 Coríntios, capítulo de número 2, nós vemos que não foi bem dessa forma, que Paulo agora ele vai dizer que ele demora para ir a Corinto de novo, porque ele estava triste, porque a alma dele estava angustiada por causa dessa última viagem que ele tinha planejado. Então, queridos e amados irmãos, o que eu entendo com isso, não adianta a gente escrever, não adianta a gente colocar no caderno e falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso do meu jeito, aleluia, porque é a forma como o Senhor quer que prevalece, é da forma que o Senhor quer escrever que prevalece, é da forma como o Senhor quer que você siga que prevalece. E Paulo sabia muito bem disso, por isso ele vai dizer assim: se o Senhor permitir, eu faço tudo dessa forma, mas se o Senhor não permitir, eu vou continuar te adorando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o nosso erro é que muitas das vezes nós colocamos na frente do Senhor, nós nos colocamos, aleluia, na frente dos planos daquilo que o Senhor tem para a gente, e esquecemos que é Deus que controla a nossa vida, que é Deus que nos rege, nos protege, nos guia. Aleluia. E no versículo de número 8, Paulo vai dizer, ele estava escrevendo essa carta lá em Éfeso. Quando ele estava escrevendo isso, ele vai dizer assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. E no versículo de número 9 vai dizer, porque é uma porta grande, aleluia, Jesus, comandará-se o refaz, uma porta grande e eficaz, aleluia, comandará-se o refaz. Essa porta grande e eficaz me abriu, aleluia. E algumas palavras, algumas bíblias vão dizer que uma porta grande e eficaz de trabalho me abriu, aleluia, Jesus. E ele vai continuar dizendo, e há muitos adversários. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas o que é isso, Paulo? Você vem falando de porta grande, de porta eficaz, aleluia, que te abriu. Só que agora vai te dizer que há muitos adversários. Entenda, aonde Deus te prosperar, aleluia, o teu oponente vai aumentar. Aonde Deus te prosperar, o teu oponente vai aumentar. Paulo sabia disso, por isso ele glorificava a Deus. Ele podia dizer assim, aleluia, que, aleluia, Deus abriu uma grande porta, aleluia, só que não vai ter ninguém para me batalhar. E qual é a glória de Deus nisso? Agora, quando Deus abre uma grande porta e alguém vem te confrontar, Deus, aleluia, para honrar o teu santo e poderoso nome, Ele coloca por baixo, aleluia, Ele coloca por terra, aleluia, aquilo que te afrontar, aleluia, Jesus. Nós começamos a nos perguntar, mas Paulo, você está em Éfeso, o que você está enfrentando aí? Atos, se os irmãos quiserem acompanhar, capítulo de número 19, vai dizer sobre essa terceira viagem missionária de Paulo, aleluia. E a palavra de Deus vai começar a dizer que e sucedeu que Apolo agora estava em Corinto, no lugar de Paulo, aleluia. E vai dizer que Paulo passa por todas as regiões e chega a Éfeso, e ele vai achar ali alguns discípulos. Eram poucas pessoas que Paulo achou ali em Éfeso, aleluia. Só que a palavra de Deus vai dizer assim, que Paulo vai perguntar para eles, se já receberam o Espírito Santo para esses discípulos? Só que os discípulos vão responder, nem ouvimos falar que ainda haja o Espírito Santo. E eles vão dizer que aprenderam ali, aleluia, o arrependimento de João Batista, aleluia, só que ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. No versículo de número 5, a palavra de Deus que após Paulo pregar para eles, todos foram batizados com o Espírito Santo. E essa porta já começa a mostrar sinal do tamanho que ela era, aleluia, Jesus. Comandará, Senhor, repassa. E a palavra de Deus vai dizer assim, que eles eram 12 varões, e agora Paulo vai entrar numa sinagoga. Alguns escritores vão dizer que era a principal sinagoga de Éfeso, aleluia. E ele entrando na sinagoga, por um espaço de 3 meses ele prega, por um espaço de 3 meses ele ensina sobre quem era Jesus Cristo, por um espaço de 3 meses diz que ele